the Lord told me, He said, I am not done with America. He said, there's going to be a new wave of patriotism coming out. And that's when I saw Trump, and I saw a red wave coming out of Michigan. And then I saw Oklahoma, and there was embers of people, and they were all on they had torches all throughout Oklahoma, and they were raising up these torches that looked like fire. And they were bringing forth a new patriotism upon the nation. And it was coming, it was being birthed, and it just kept spreading like fire all throughout America, all throughout. And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking. People say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. Olha só que coisa impressionante. Você já deve estar sabendo do atentado contra o Trump nesse fim de semana. Quase ceifou a vida deste homem. Mas o que impressiona de todos os fatos, além do livramento que o Trump recebeu, é essa profecia dita por esse pastor, Brandon Biggs, não sei se é assim que se pronuncia. E ele 3 meses antes recebeu essa revelação e descreveu quase que exatamente como seria o atentado contra o Trump. É lógico que é só o trecho da profecia em relação ao atentado contra o Trump. Mas no restante do vídeo, você pode pesquisar aí pela internet, ele também vai falar de outras coisas como a crise financeira que os Estados Unidos vai passar, a dificuldade que o Trump vai ter nesse período e outras coisas relacionadas aí ao Trump e aos Estados Unidos, né? A volta do sentimento patriota dos americanos, e ainda mais com esse atentado isso foi fortalecido, com certeza, e inclusive praticamente garantiu a vitória do Trump, né? Só um outro milagre pode impedir que o Trump seja eleito nos Estados Unidos. E outra coisa interessante é ver como Deus tem o controle da história. Deus, ele controla todas as coisas. Por mais que as pessoas pensem, por causa que o mundo está um caos, venha a pensar que as coisas estão fora do controle, essa situação, esse evento só mostra que Deus está no controle. Revelou aos homens o que iria acontecer e aconteceu. Isso mostra que nada escapa do controle de Deus. Tudo tem um propósito. E Deus, com certeza, está usando essa situação do Trump para despertar os americanos, porque os Estados Unidos, em termos de fé, por ser um país protestante, se esfriou muito, se afastou muito do Senhor, se deixou levar muito por ideologias socialistas, comunistas, ideologia de gênero, feminismo, enfim, todo tipo de coisa que se opõe à fé cristã. Por ser um país cristão, sofreu essa decadência em relação à fé. Mas esse evento que aconteceu com o Trump e os sinais que vêm antes confirmando, através desse irmão, deste pastor, o que aconteceria com o Trump, foi só mais uma evidência que Deus está no controle. E, por misericórdia, Deus revela os seus planos para nós. É que muitas das vezes não nos atentamos aos sinais que Deus manda. Eu acredito, eu tenho uma crença de que o mundo espiritual sempre nos avisa antes de acontecer algo, principalmente se for algo extremamente importante que possa afetar nosso destino. Eu acredito que Deus, ele sempre manda os avisos. Até o inimigo, antes de agir contra nossas vidas, ele é obrigado a avisar de alguma forma que ele vai fazer isso, seja através de um sonho, seja através de uma pessoa, de uma circunstância. Tanto Deus quanto os seres espirituais, seja os anjos do Senhor, seja os demônios, são obrigados a avisar. Não que Deus seja obrigado, mas os seres inferiores são obrigados a avisar. E também o próprio Deus regulamentou essa lei. Eu vou deixar o versículo onde Deus mostra isso na sua palavra. Então, meus irmãos, isso é só mais um motivo para a gente glorificar a Deus e também não ficar preocupado, porque Deus tem o controle da nossa vida. Deus tem o controle da história humana.
Isso que é importante. E é isso que a gente temos que guardar nos nossos corações e usar como combustível para aumentar a nossa fé. Porque Deus está no controle de tudo. Deus deu livramento para o Trump. Aquele projétil, aquela bala passou centímetros do ouvido de Trump. Se ele faz mais um movimento para o lado, talvez tinha pegado em cheio na sua cabeça. Mas Deus deu o livramento. E antes do livramento, Deus, 3 meses antes, através do pastor Brando, já tinha avisado que ia acontecer. Talvez na época ninguém se atentou e ninguém levou a sério. Mas a profecia, quando ela é de Deus, ela se cumpre. Quando é Deus que fala, ela se cumpre, inevitavelmente. Por isso que a gente tem que provar todas as profecias. E não levar em conta muitas das vezes o vaso, porque Deus pode usar um profeta como Balaão para profetizar a bênção para Israel, quanto mais usar um homem de Deus, uma mulher de Deus realmente para profetizar. Quando a gente ouvir uma profecia, a gente tem que examinar e aguardar. E o tempo que Deus determinou dirá se aquilo procede do Senhor ou não. Então que Deus abençoe e continue confiando. Deus está no controle de todas as coisas.